aqui em Massachusetts, obviamente, até porque por N fatores, não só imposto, etc., mas também porque A logística? e não só a logística, acho que o poder aquisitivo aqui em Massachusetts é muito mais alto do que em Rhode Island. Então, assim, se você quiser cobrar um preço de Massachusetts ou de Connecticut em Rhode Island, não tem como, ninguém vai comprar. A oferta, na verdade, a demanda, a força da demanda, ela consegue empurrar os preços para cima, né? É de um pessoal que você consegue esticar mais. E Exato. sem contar que na economia a gente sabe que o petróleo, não, petróleo não, o combustível, ele é considerado um bem de demanda inelástica, né? Então, as pessoas Exato. vão fazer algum esforço para comprar, mesmo que, né, esteja Menos mais caro. quando você entra em lockdown, É, né? o que é um fator aí totalmente atípico, né? Que Totalmente atípico. soma uma complexidade muito grande, é verdade, bem lembrado. Não só isso, né? Porque eu acho que assim, isso já soma uma complexidade absurda e assim, esse é o lado da demanda, né? Que você assim, você zera a demanda de um dia para o outro. Mas também, ao mesmo tempo, só isso já seria péssimo, né? Só isso já seria ruim e já afetaria o mercado de uma forma absurda. Mas do outro lado, você tem Rússia e Arábia Saudita virando a oferta de uma forma absurda do nada, né? Eles decidiram que eles vão Com aquela, abrir a torneira. com aquela briguinha de quinta série, né, mano? Para disputar market share, né? Cara, é bizarro, é bizarro. E assim, isso aí as pessoas às vezes não entendem, né? Porque eu converso com algumas pessoas, ou então eu leio algumas coisas, e tem muita gente que pensa assim: ah, não, porque o preço do combustível vai afetar o cara que é milionário lá em Nova York, o cara que é milionário em Chicago. Por exemplo, esses caras que têm os contratos futuros, esses caras são tudo nego milionário lá de terno em Nova York, né? Só que assim, ninguém entende que tem 5 milhões de pessoas que trabalham na indústria do petróleo, né? E assim, Em toda a não é cadeia, o inclusive, cara. né? Em toda a É, cadeia. e não é tipo assim, esses caras chega até o frentista, que é o cara aqui que trabalha no posto, que, mano, se o posto dele não vende, os caras vão fechar o posto, o cara vai embora, entendeu? O Uhum. cara vai ser mandado embora. Isso porque aqui nos Estados Unidos, esse dado de 5 milhões de pessoas na indústria do combustível, por exemplo, estava falando agora de frentista. Aqui não tem frentista, né? Não sei se as pessoas sabem disso. É, Muita gente que vem para cá sabe, porque mas acaba quem nunca foi, ou nunca foi muito minimamente observador, talvez não lembre mesmo. Exato. Então, assim, tipo, para quem nunca veio para cá ou para quem nunca experimentou isso, aqui não tem frentista. E mesmo assim, 5 milhões de pessoas ainda trabalham na indústria do combustível. Ou seja, preço negativo de petróleo pode colocar 5 milhões de pessoas no unemployment, né? Podem ficar Sim. desempregados. Então, é muito além do que a gente pensa, né? Aliás, eu diria que esse fenômeno ele talvez está só sendo acelerado pelo lockdown, né? E, enfim, pelos diversos efeitos da pandemia, né? Mas eu imagino que, como a gente está vivendo um mundo de disrupções, né? Os disruptions das diversos setores da indústria, né? Sendo que um dos mais famosos é justamente o iPhone, quando ele vem para disruptar os celulares tijolos da Nokia, né? Ou mesmo o Netflix para acabar com a Blockbuster e assim por diante. Mas tem alguns setores que eu acho que eram mais relutantes para se inovarem ou fazerem uma transformação digital muito mais acelerada, né? E eu imagino que a indústria do petróleo parece ser um setor assim, e que agora, como eles estão vivendo uma pressão de redução drástica e abrupta, né, da receita, primeiro, eles foram forçados a ter que já começar a mandar uma galera embora, né? Mas eu acho que eles vão repensar duas vezes, mesmo que a economia comece a ser retomada, em contratar de volta. Talvez eles vão começar a pensar, opa, a gente precisa automatizar mais processos, então a gente vai tentar ver pontos em que a gente não precisa mais contratar ninguém, e aí isso adiciona uma complexidade ainda maior para o número de unemployed, né? Então, a quantidade de gente desempregada talvez não se reverta da maneira Que a gente acha, né? o que eles esperam, né? Não, isso é bem verdade, assim, apesar de que eu ainda penso muito nessa questão
de Rússia e de Arábia Saudita controlando o preço do petróleo, né? Porque assim, por mais que você automatize, você não tem como esperar qual que vai ser o supply, qual que vai ser a oferta. Então, assim, por mais que você tenha sistemas automatizados, do nada, com uma demanda muito alta, se a oferta também é alta, você não tem gente suficiente para trabalhar e do nada você tem que trazer um monte de gente para dentro de novo, entendeu? Então, assim, deve ser difícil você estar nessa área de combustível, de petróleo, porque essa incerteza é muito grande, essa incerteza de OPEC, de Rússia e de Arábia Saudita, porque os caras fazem o que eles querem, a hora que eles querem. Não dá para planejar, entendeu? Sabe eu penso que assim, obviamente, você falou de modo muito específico. É difícil para quem está trabalhando na indústria. Se você é um cara que depende das receitas da indústria do petróleo, cara, você tá numa situação muito delicada. Só que para a ponta do investidor, se você é investidor, você está tendo a possibilidade de comprar num dos preços mais baixos da história, né, dos últimos anos, o barril de petróleo. E isso é uma coisa boa, porque se a gente pensar que a economia ela é sempre cíclica, e a gente tem que partir da premissa de que o petróleo não vai parar de ser consumido de uma hora para outra, né? O petróleo ainda não conseguiu ser completamente substituído por outro tipo de commodity, outro tipo de matéria-prima também. Então, essa hora é um momento muito bom para comprar. Inclusive, é, eu, eu tive isso em mente faz cerca de um mês, quando também tinha caído com um preço muito baixo o barril. Eu entrei em contato com uma empresa, então eu posso falar empresa porque ela disponibiliza informações públicas, né? Que é a PetroRio, uma petroleira brasileira. Ela é focada em bases menores, né, de exploração de petróleo, menores que a Petrobras. É outro enfoque, né? E eu estava perguntando para eles, na sua opinião, você acha que é sustentável os países mais poderosos manterem o barril do petróleo lá embaixo, né? A Rússia, a Arábia Saudita? E aí a opinião sincera dele, como eu imaginei, né? Que quem explora petróleo tem custos fixos, né? Altos, porque não é o tipo de indústria que é asset light, né? Você tem que manter lá uma maquinaria, equipamentos, você tem muito ativo imobilizado, tá? E tem que manter, e gera custos, né, recorrentes. E aí, esses custos recorrentes, eles não vão parar só porque você decidiu, né, diminuir o preço do petróleo, e aí você acha que você consegue reduzir esses custos fixos, né? Isso não para. Sem contar outros adicionais que são muito curiosos, né? Que eu acho que foi o que a gente comentou na conversa passada, que a Arábia Saudita, muitos dos programas sociais do país são financiados justamente pela indústria de petróleo. Então, filho de gente nobre de lá, quando vai estudar no exterior, é pago pelo dinheiro financiado com a venda de petróleo, né? Então, esses custos, eles se mantêm. Ou vai ter que acontecer aquela coisa que a gente falou, né? Vai ter uma rebelião, então, de meninões que queriam estudar fora, mas vão ter que cortar o custo deles, né? Os caras estão sequestrando nobreza lá e príncipe e tal, para pegar a riqueza dos caras de volta, é sério isso. Eu vi umas pessoas falando sobre isso e eu acho isso bizarro, mas é realmente assim, é aquela questão de você ter uma economia que ela é 100% petróleo. Então, assim, eles começaram, né, nessa brincadeirinha de quinta série aí com a Rússia, só que aí, do nada, a demanda tá no chão, porque, assim, ninguém precisa de petróleo agora, né, pelo menos no momento. Então, isso é um baque muito grande. Eu não sei como isso está refletindo na Rússia, por exemplo, eu não sei como... A gente vê um pouco do que está acontecendo na Arábia Saudita, mas isso aí pode dar muito ruim. Isso aí pode dar muito ruim. O que você tem enxergado, né, de algumas das coisas que pode dar ruim? E para quem, né? Cara, eu acho que assim, isso pode dar ruim, obviamente, na economia da Rússia e da Arábia Saudita, como a gente tem falado, porque na verdade, assim, a questão da oferta e demanda é uma beleza, né? E isso explica muita coisa. 99%, tava falando com meus pais até hoje, isso, tipo assim, 99% das coisas que a gente faz é oferta e demanda, ou então é utility, né? É satisfação. Por exemplo, eu vou trabalhar ou fico em casa. Tipo, você tem essa opção, o que te trouxer mais satisfação, às vezes ficar em casa te traz mais satisfação do que... Que é o que gera o custo de oportunidade, né, inclusive. Essa parte. Exato. E aí, eu acho que assim,
essa questão de oferta e demanda, que é o que eu estava falando, a Rússia e a Arábia Saudita, obviamente que elas abaixam o valor do, né, agora, o valor do petróleo de propósito, sim, é para, né, fazer uma disrupção aí, como você falou, mas também eles não estavam esperando que a demanda ia estar no chão, porque quando você aumenta o supply, você aumenta a oferta, mas a demanda ela sobe muito, você balanceia, né? Você tem Exato. aquele balanço em entrada. Porque assim, tudo que você abaixou, você ganha no número de pessoas É. que estão consumindo aquele combustível, né? Mas aí quando a Uhum. sua demanda está no chão, isso aí afeta muito a economia desses países e E, e é bizarro, porque pode ser que a gente tenha que rever, eu não tô super atualizado se já estão cogitando fazer isso, mas pode ser que vão cogitar jogar petróleo fora, para pois é, que pois é. é, que é o que fizeram, por exemplo, no Brasil, né? Vamos queimar os cafés aí, para Pois é, tá sobrando. isso aí pode acontecer. Uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante também para responder a sua pergunta sobre os efeitos disso e como que isso pode causar uma crise de maior proporção em relação a tudo isso que a gente está falando. Obviamente, não só a questão de pessoas perderem emprego, porque muita gente não pensa nisso, mas isso é pesado, né? Em uma semana aqui, 20 milhões de pessoas declarando e pedindo seguro-desemprego. Acho que em 2 semanas, na verdade, isso é um número absurdo. A gente estava com 3% de desemprego aqui nos Estados Unidos. Uhum. Já tem gente com algumas previsões de que a gente está entre 16 a 20% agora. E eu li essa semana que no final do ano, muito provavelmente a gente já vai estar de volta, a quarentena já vai ter acabado. Eles estão esperando que o ano fiscal acabe com 12% de desemprego, né? E isso, para níveis de Estados Unidos, é um número absurdo. Para níveis de Brasil, isso é bem normal. Tem sido bem normal, né? Mas Infelizmente, isso é obviamente bem normal. duramente criticado, né? Uhum. Porque se a gente pensar sempre em padrões mundiais, né, não é aceitável você ter 2 dígitos de desemprego, né? Exato, mas é engraçado porque, tipo assim, a gente no Brasil, né? Eu vivi no Brasil por 18 anos, você mora no Brasil e eu conheço minha família toda no Brasil, né? Conheço muita gente no Brasil. É normal. Tipo, no Brasil, a gente ter 14% de desemprego é uma coisa normal. Tipo, a gente não fala disso no dia a dia, porque é normal, é uma coisa que já é parte do nosso cotidiano. Agora, aqui, o normal é ter 5% no máximo de desemprego. Quando isso passa para 10%, é uma crise, é uma recessão absurda, né, crise de 2008. Na crise de 29, a gente chegou a 14%. Então, às vezes eu acho engraçado que, tipo assim, a taxa de desemprego normal do Brasil é a taxa de desemprego pior da história dos Estados Unidos até agora, né? Então, Caramba. é, Sim. é bem bizarro de pensar isso. Você teve contato com qual que é o número mais recente que você viu? Cara, agora não. O que eu vi da última vez foi realmente gente falando assim, ah, como que será que deve estar agora, né? É que o Então, fato que você tem, que já sinaliza muita coisa, né, é que os pedidos, né, de benefício de desemprego, exato, né, tão, tão no pico, né, mano? exato. Eu tô com, Aumentando demais, né? bom, o que eu tenho aqui agora vai Inclusive superando as crises passadas, né? É o número de pedidos. exato, exato. Não, com certeza. As grandes crises passadas. Com certeza. Apesar do que assim, já tem estados aqui nos Estados Unidos reabrindo e isso vai dar um rebote, né? Assim que assim o país inteiro reabrir, isso vai ser um rebote muito grande. Eu não sei se a gente vai entrar numa recessão, né? Que são 2/4 de PIB negativo. Eu não acho que a gente vai entrar, mas pode ser que sim, pode ser que Uhum. não. Porque, assim, se você pensar a crise de 2008, crise de 29, são coisas muito diferentes, né? Esse desemprego todo que a gente está vendo agora foi causado pelo governo. Esse desemprego foi causado pelo shutdown. Não é que a economia entrou em colapso. Obviamente que tem muitos aspectos econômicos, né? Mas não é, digamos que aquela questão de calotes em série, né, de bolhas financeiras que estão Exato. se propagando, apesar de que tem esse componente